vamos começar com a fala, inclusive o Tasso chamava atenção na participação dele, sobre essa questão de participação do governador Rafael Fonteles em locais onde há divisão da base, onde, por exemplo, MDB tem um candidato, PT tem outro candidato. Isso vai acontecer em São Raimundo Nonato. Não que tenha sido sempre assim, muito pelo contrário. Havia uma base totalmente unida. O problema é que houve um racha. A prefeita Carmelita Castro, que ficou com o PT no município, seguiu para um lado e o senador Marcelo Castro seguiu para outro. Vamos acompanhar o que ele disse. São Raimundo é uma cidade importante do nosso estado, é a minha cidade natal, e nós temos lá, o MDB vai ter um candidato, que é o candidato natural, o candidato que era esperado por toda a população de São Raimundo, que é o Rogério Castro, né, meu primo, que faz política em São Raimundo há muitos anos, sempre coordena as nossas campanhas do MDB lá em São Raimundo Nonato, e é o atual vice-prefeito, né, de São Raimundo. Então era uma candidatura que o povo esperava, estava falado por todos, e ele é nosso pré-candidato a prefeito, e vamos encaminhar para que no momento oportuno, na época das convenções, ele seja escolhido o nosso candidato a prefeito para fazer uma gestão ímpar, sem igual na história de São Raimundo Nonato. Para começar a história, o senador Marcelo Castro está dando como vencida a eleição, né? Porque ele já está falando na administração, então está dando como vencida a eleição. Eliezer Rodrigues, é bom deixar claro aí que enquanto o PT tenta fazer um movimento de unir o máximo possível a base aliada em todos os municípios do Piauí, São Raimundo Nonato fez um movimento contrário, né? Pois bem, Douglas, boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. Sobre essa relação entre partidos da base, é bom pontuar dois possíveis cenários que tendem a acontecer. Primeiro, quando houver disputa entre pré-candidatos de partido da base, o governador deve devolver o apoio de quem ele recebeu na eleição do ano passado. Então, se o candidato apoiou o governador, será apoiado pelo governador na eleição municipal. Se acontecer dos dois pré-candidatos de terem apoiado o governador, aí, Douglas, nesse segundo caso, o governador não se mete. Se dois aliados diretos que foram para a rua, que trouxeram um saldo de apoio ao governador, estiverem na disputa pela mesma prefeitura, o governador não deve interferir nesse caso, manter, na medida do possível, uma neutralidade. Lá em São Raimundo Nonato, especificamente, o senador Marcelo Castro e o seu grupo alegam que foram excluídos do processo. A prefeita Carmelita, hoje sem partido, declarou como pré-candidato à sua sucessão alguém da sua família, é um sobrinho do seu marido, Isaías Neto, é o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. O senador Marcelo Castro alega que essa escolha foi feita sem a consulta ao grupo dele, que é o grupo do atual vice-prefeito, Rogério Castro, que aparece aí nessa entrevista também. Eles se sentiram desprestigiados, como não foram consultados, como não foram considerados nesse processo de escolha, se deram por excluídos e lançaram essa pré-candidatura. De acordo com ele, tudo que se construiu em São Raimundo Nonato na gestão da prefeita Carmelita tem a marca de Rogério Castro também. Rogério Castro se colocou lá na oportunidade como um vice-prefeito ativo, que trabalha, que não fica só na expectativa, mas que tem uma história, um legado no município de São Raimundo Nonato e por isso se considera em condições de disputar uma eleição majoritária encabeçando uma chapa lá, Douglas. João Magalhães, tem uma particularidade aí que é o seguinte, na visita do secretário-geral da Executiva Nacional do PT, Henrique Fontana, houve a filiação de Carmelita Castro ao PT. Né? Então ela agora é uma prefeita do PT, do Partido dos Trabalhadores. O problema é que há um descompasso entre a filiação dela ao PT e aos petistas de São Raimundo Nonato. Estão muito mais ligados a Marcelo Castro que a Carmelita Castro. Como é que fica essa confusão aí, João Magalhães? Olha, é disputa interna no PT para todo lado, né? Não só em Teresina, que a gente viu vários meses, mas em São Raimundo Nonato também ocorre
essa disputa, porque o PT de São Raimundo Nonato, inclusive, é bastante histórico, né? Lá tem figuras que ajudaram a criar o partido, estão há décadas na sigla, enfim, há um PT raiz também lá em São Raimundo Nonato, e há aquela ala que chegou agora, que é a ala do deputado Hélio Isaías, da prefeita Carmelita, enfim, que agora estão também no Partido dos Trabalhadores. E essa base do PT raiz, de fato, ela tem sinalizado que acompanha Marcelo Castro com o lançamento da candidatura de seu primo, né, Rogério Castro, atual vice, para disputar a prefeitura ano que vem. O PT, a base lá do partido, também entende que o candidato de Carmelita foi escolhido sem ter uma conversa, sem ter um diálogo com a base, com o próprio partido. Então, quando a gente olha para o PT de São Raimundo Nonato, o PT raiz, a base, hoje ela está aliada de Marcelo Castro, enquanto que a prefeita, obviamente, por ser a maior liderança política do partido, e o seu esposo, o deputado Hélio Isaías, defendem que vão lançar, né, um sobrinho dela lá, a Isaías Neto, para ser candidato a prefeito pelo PT ano que vem. Essa discussão certamente também chegará no diretório estadual, porque o PT hoje lá está dividido, inclusive com um sério risco de lançar um candidato a prefeito, mas a base do partido acompanhar o outro lado, até porque a gente nem precisa falar muito da ligação histórica de Marcelo Castro com o próprio PT. Tássio Cruz, nós temos aí, como eu disse, na pergunta feita ao Elias, o seguinte: o governador Rafael Fonteles tentando unir o máximo possível a base aliada. E um detalhe, a gente tem que fazer justiça aqui, o governador, claro, ele é do PT, mas o governador disse, olha, se em uma determinada cidade está consolidada a candidatura do PSD, a candidatura do MDB, a candidatura do Solidariedade, a candidatura do PCdoB, não tem problema o PT entrar de vice ou nem entrar. Importante é a base unida. O que é que ocorre em São Raimundo Nonato? Ocorre o movimento inverso, ou seja, a famosa marcha ré. Quer dizer, aí, o que já estava junto, agora está separado. Como o governador deve se posicionar numa situação como essa? Porque uma coisa é ele chegar num local e já ter configurado desde antes, já está configurado desde antes, a situação de partidos da base com candidatos próprios. Outra coisa é ele olhar para São Raimundo e dizer assim, São Raimundo está tranquilo, está todo mundo junto. De repente vai ser a bomba, separou, Marcelo Castro para um lado, Carmelita para o outro. Como é que ele deve proceder, Tássio? Ele falava com a gente, Douglas, pela manhã, inclusive Marcelo Castro esteve no Palácio de Karnak, se encontrou com o governador hoje para discutir justamente essa situação. E a gente até abriu aspas para ele no Portal Dia, que ele falou com a nossa equipe. O acordo com o governador é que ele, abre aspas, não se meterá onde tiver essa divisão. O município onde existir essas duas candidaturas dentro da base, de dois grupos que apoiaram ele, o acordo é que ele não vai se envolver. Vários casos, como o de São Raimundo, devem ser emulados em todo o Piauí. Nós temos aqui, por exemplo, na capital, nós temos, Marcelo Castro citou a cidade aqui de Altos, onde nós temos a candidatura de Varton forte pelo PT. Marcelo Castro citou o atual prefeito que está no MDB e citou outros municípios, como Parnaíba, por exemplo, e outras cidades onde podem ocorrer duas candidaturas dentro da base aliada. Segundo ele, o acordo é que Rafael Fonteles não irá se meter. Vamos aguardar, nós temos na memória recente, por exemplo, 2014, onde o governador Wellington Dias enfrentou, 2016, onde o governador Wellington Dias enfrentou dificuldades, tivemos vários casos por todo o Piauí de dissidência, de disputa, vai exigir do governador muito jogo de cintura e muita habilidade política. É muito, viu? O governador está corretíssimo, né? O governador, o Elias perguntou lá e disse, não, no momento certo eu vou me pronunciar. O governador não quer falar, meu amigo, porque, se começa a falar de Teresina, começa a perguntar de São Raimundo Nonato, começa a perguntar de Picos, né? Tudo vira uma bomba. Hein? Tudo vira bomba. Tudo vira bomba, entendeu? E lá em São Raimundo, Douglas, só para concluir, tem um fato interessante. Os dois brigam para ver, um acusa o outro de apoiar Bolsonaro. Carmelita acusa Avelar Ferreira, que vai indicar o vice de Rogério, de apoiar Bolsonaro,
E o Marcelo acusa Margarete Coelho de ter apoiado Bolsonaro, ou seja... Os dois estão corretos. Todo mundo tem razão. Ei, você pode, se você fosse fazer aquela pergunta de vestibular, você colocaria o seguinte, alternativa A, família Ferreira apoiou Jair Bolsonaro. Alternativa B, Margarete Coelho. Margarete Coelho apoiou Bolsonaro. Alternativa C, todas as anteriores estão corretas. É esta a resposta. Todos... Rapaz, essa eleição... Se botar o Bolsonaro no meio de São Raimundo Nonato, não vai não tem desandar. conversa. Ó, o LS trouxe um destaque, nós vamos deixar para amanhã. Amanhã é o primeiro assunto do programa, que é do secretário de Turismo, Pablo Santos, né? Muito bom. Falando da união de forças. Ele tem já, na sua base, muitos líderes firmados com ele, compromissados com ele para a eleição municipal lá em Picos. Josi, a nossa produtora executiva, a Josi, fica aí, Josi, já preparado para a gente começar a política do dia amanhã com esse material do secretário de Turismo, Pablo Santos, que é candidato do governador Rafael Fonteles a prefeito de Picos.